Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra da parte do Eterno, um direcionamento dos altos céus ao teu coração, de frente a essa linda lagoa aqui em Pampulha, Belo Horizonte. É um dia abençoado. Irmão, confesso a você que tô cansada, tô com uma dor no corpo, mas eu falei para o Senhor, o trabalho humano não pode impedir a gente de continuar fazendo o trabalho, a obra de Deus. A gente tem que criar um tempo, um espaço para vir também trazer a palavra. Sabe, querido, o que Deus quer de nós é que a gente não descanse por enquanto, mas que a gente se empenhe a ir um pouquinho mais. Você já vai entender. Eu não sei como tem sido os teus dias, não sei o que tem acontecido dentro da tua casa, no meio da tua família, mas eu vim aqui numa direção do Santo Espírito dizer a você que do jeito que tá não vai ficar. Jefité é um personagem do Antigo Testamento, querido, presta atenção, que foi o 8º juiz de Israel, por um período de 6 anos. Entre a conquista de Canaã e o primeiro rei, olha só. Jefité viveu em Gileade e foi membro da tribo de Gade. Na divisão das terras de Israel, a tribo de Gade, e na divisão das terras de Israel, a tribo de Gade ficou com a terra além do Jordão, além de Gileade. Sabe, querido, existe muita divisão, todo mundo fica com um pedaço, parece que a torta dá para todo mundo, menos para você. Parece que todo mundo consegue alcançar algo, menos você. Sabe, querido, mas entre dramas familiares e reviravolta, aquele homem estava instalado para viver. Talvez você não está entendendo o drama que você está passando, mas esse drama eu vim na direção do Santo Espírito de Deus dizer para você que haverá reviravolta. Eita, coisa linda! Se eu fosse você, querido, já pegava um lápis aí, uma caneta e um papel e já começava a fazer aí o que você vai fazer para o culto de ação de graça, quem você vai convidar, quem o Espírito Santo vai mandar chamar. Sabe, querido, que às vezes as pessoas não entendem é que por algo que lhe ocorreu ou a família que você nasceu não tem solução para você. Os irmãos de Jefté, chegou um dia que eles disseram para ele, você não cabe mais aqui dentro. Você não cabe mais aqui dentro porque tu és filho de uma meretriz, você é filho de uma prostituta, mas o que aquele menino tinha a ver? O que aquele homem tinha a ver? Afinal de contas, foi o pai dele que saiu e engravidou outra mulher fora do casamento e nasceram um filho. O filho não tem culpa de nada, querido. A criança não tem culpa de nada, por mais que já fosse um homem, ele não tinha culpa de ter nascido daquele relacionamento. Mas os irmãos dele disseram assim, não, aqui você não vai ficar com a herança, aqui você não vai ficar com o que é do nosso pai. E Jefité, sem pensar, partiu, deu linha na pipa, foi para a região de Tobi. Sabe, querido, muitas das vezes você vai para uma outra região, porque alguém te expulsou, porque alguém tirou, alguém disse que você não tinha parte, alguém disse que não ia dar certo e ele foi. Sabe, querido, mas chegando lá, uma multidão de homens começaram a seguir. Aí o que eu falo, quem nasce com o dom da liderança pode te jogar em qualquer lugar, querido. Sempre você será um ponto de influência para alguém. O que você quer dizer com isso? Você é influência para alguém. Até para aquela pessoa que não fala para você que você é um ponto de influência para ela. Mas ela te observa, ela entra nas suas redes sociais, ela sempre está ouvindo o que você fala para que você transmita algo para que ela aprenda ou ela usa. Porque tem gente que tem um dom do papagaio, não aprende nada, só repete. E Jefité não estava diferente, porque a Bíblia vai nos dizer isso. E a palavra de Deus nos diz então que aquele rapaz, por ter nascido de uma meretriz, os irmãos não haviam aceitado ele. E o que ele fizera? Foi para a região de Tobi. A história vai dizer que homens que se ajuntaram a ele eram saqueadores, que saqueavam outras regiões, enfim. Mas o que dá para entender é que eram homens que não tinham medo. Mas a Bíblia também vai me dizer que Jefté era um homem valoroso, era um homem guerreiro. Sabe, querido, quando você nasce com essa marca de ser um guerreiro, de ser alguém com potencial no céu, pode te jogar aqui nessa água, querido. Os peixes, como os peixes, as garças, esses trem aí, tudo começa a te seguir. Porque você tem a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu nunca vi, nem vou ver apagar uma luz sobre você. E aquele menino, então, passados-se muitos anos, a história também vai dizer que aí por cerca de 18 anos, os amonitas vieram guerrear, vieram pelejar contra o povo de Israel.
Então os anciãos chegaram e foram atrás de Gileade, de Jefté, filho de Gileade, dizer para ele assim: ó, volta para a região de Gileade, porque nós estamos sofrendo afronta, nós vamos sofrer aí uma grande guerra, o pessoal, os amonitas têm nos atormentado, ele diz que a gente roubou a terra e eles querem a terra de volta. Sabe, querido, muitas das vezes Deus te dá algo e aquele povo não havia roubado a terra. Ele havia passado por diversas cidades até se instalar ali, mas o próprio Deus havia feito com que ele se instalasse. Tem muita gente que está achando que o que você tem na sua mão é porque você roubou, porque você mentiu, porque você forjou. Não, é o Deus de Israel que te deu e o Deus de Israel não permitirá que isso saia da palma da tua mão. Mas Gileade também não voltou. Sabe, querido, muitas das vezes você precisa entender uma coisa, que você tem que impor limites a algumas situações. Então ele colocou sobre aquele povo, que se ele fosse, então ele seria o líder. Então ele estaria instalado a ser alguém, a ser um juiz, a ser alguém de frente, alguém de renome, alguém renomado. Ou seja, contaram que o filho da prostituta saiu, mas tinham que contar também que o filho de uma meretriz havia ganhado uma guerra, havia ganhado um território. Você está entendendo o que o Espírito Santo da verdade está nos dizendo nessa tarde? Você saiu de um lugar sem dar uma palavra, você saiu de um lugar sem o direito de explicar. Talvez foi uma briga aí dentro da tua casa, teu marido pegou a mala, não deu tempo de você explicar, sua esposa pegou a mala, não deu tempo de você explicar para ela, ou os filhos, ou na empresa. Às vezes teve que sair do emprego por causa de uma fofoca, quebrou a sociedade por causa de uma fofoca, e você ficou sem tempo para poder explicar. Mas Jefté não estava preocupado em explicar, Jefté estava preocupado em sair. Sabe, querido, o que você precisa entender é que nem sempre Deus vai te dar a palavra no momento. Ele sabe o momento certo, querido, para poder colocar na palma da tua mão aquilo que é teu por direito. Então aquele homem voltou, aquele homem conversou com o rei, aquele homem perguntou, o rei indagou, mas não houve aquele acordo, como assim posso dizer, que deveria haver, porque muitas das vezes tudo que a gente quer é um acordo, tudo que a gente quer é resolver as coisas. Mas muitas pessoas, querido, eles não abrem mão, mesmo quando estão errados. Então você não tem como dar a voz, mas o Espírito Santo tem como bater o martelo e dar causa ganha. Eu não sei se é o juiz que decretou falência, não sei se foi o juiz que diz para você, ó, você faliu mesmo, o processo é perdido mesmo, ó, eu não sei. Eu não sei, querido, o que você tem passado. O que eu posso dizer para você da parte do Eterno, que desse jeito Deus não permitirá que vai ficar. Então Jefté voltou. Mas, querido, no meio disso tudo, você precisa entender algo. Quando você levantar um voto ao Senhor, tenha sabedoria, esteja calmo, esteja ciente daquilo que você vai cumprir. E ele disse ao pai que o que ele visse sair primeiro pelos portões da sua casa, ele sacrificaria. Ele daria em holocausto. Claro, primeira coisa que saiu da casa dele foi a filha. Claro que ele não poderia ofertá-la em holocausto, literalmente queimando-a, mas poderia oferecer ela, né, para a casa do Senhor, para os cuidados do templo. E foi isso que aconteceu com aquela menina. Então, ela saindo de casa, obviamente o pai precisava cumprir, né, aquele voto, e assim a menina ficou então guardada, cuidando das coisas do templo. Faça um voto com o Senhor. Fala, pai, se o Senhor me der essa causa ganha, eu vou fazer tal. Pai, se eu ganhar essa causa, eu vou fazer Y. Pai, se o Senhor restaurar o meu casamento, se o Senhor curar o meu filho de uma sequela de uma droga, se o Senhor abrir uma porta de emprego para o meu filho, eu vou oferecer isso. Mas faça algo, querido, que você possa dar, ofertar. Sabe? Sem ser algo que no meio do caminho você precisa quebrar um voto, porque se for para você fazer um voto de tolo, antes não o fizesse. O que o Senhor está dizendo para nós nessa tarde, Jefté, é que um homem pode ter te jogado para fora, a situação pode ter te jogado para fora, pode estar doendo, pode estar muito difícil para você, mas o Senhor tem um caminho para você.
O Senhor tem uma estratégia de paz para você. O que o Senhor está dizendo para você é que eu te colocarei como cabeça, como liderança. Eu farei você viver aquilo que outrora eu lhe havia prometido. Sabe, querido, a gente sai num dia como esse, com uma direção do Espírito Santo, sem saber para onde vai, porque tem alguém no caminho. Eu vindo para essa lagoa, eu fui parada por um rapaz que me pediu algo, e eu conversando com ele começou a falar das coisas do alto. Ele começou a falar de louvores, e o Espírito Santo perguntou para mim, o Espírito Santo me deu direcionamento para perguntar para ele. Pergunta para ele se ele está sendo humilde. Quem olha para ele vai dizer que ele está sendo humilde, porque ele está morando numa rua com sua família. Mas a humildade que o Espírito Santo está dizendo não é essa. É aquela humildade que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Se você é humilde, como é ser humilde? Humilde é você entender que você é dependente do Pai. Humilde é você entender que você tem que fazer aquilo que o Pai quer. E eu disse para ele, olha, eu vou ter a liberdade de te fazer uma pergunta que o Espírito Santo está mandando. Você está sendo humilde? Aí ele olhou, sim. Eu falei, o que é a humildade que a Bíblia diz? E ele ficou perguntando para ele mesmo. Eu disse, a humildade que Jesus refere-se aqui é você ser dependente de Deus. E Deus manda te perguntar se você está fazendo o que Ele mandou você fazer anos. Mas anos mesmo, que já ficaram lá para trás. E ele com os olhos, com muitas lágrimas, disse para mim, não. E eu, na direção do Espírito Santo, disse para ele, vai nessa força, porque o Senhor está me mostrando que você é um homem de garra. O Espírito Santo está me mostrando que você é um homem forte nele. O Espírito Santo está me mostrando que você é um homem de fé. Mas sabe o que eu penso com isso? Por que você está trazendo isso? Conheci o rapaz, não posso dizer que sei da história da vida, não é isso. Soube o nome dele, ele perguntou meu nome. O que eu estou dizendo para você é que no meio do teu caminho o Senhor vai colocar alguém para você dar um direcionamento. A gente não sai fazendo o que a gente quer, a gente sai no direcionamento do Espírito Santo. Eu vim aqui sem saber onde é, como é que é, com hora marcada, né, para retornar para casa. Você trabalha, volta para casa, vai para a igreja, vai estudar, tem os seus afazeres. Só que o que Deus me fez no trajeto até eu chegar aqui, que foram poucos passos, eu vim imaginando, eu falando, Pai, o Senhor tira a gente de casa para despertar um filho teu na rua. Era um Jefité parado, alguém o jogou para fora e Jefité ficou na beira do caminho jogado. Porque alguém o expulsou de uma situação, a vida o expulsou de uma situação, talvez acometido por um medo, por uma depressão, acometido por uma vergonha, acometido por uma desonra. Só que Jefité não, Jefité fez diferente. Jefité continuou guerreando, Jefité continuou lutando, trocando para miúdo, creio eu, que Jefité falava assim, eu lá quero saber da herança do meu pai. Eu posso lutar e conquistar aquilo que é meu. Filho, sai de hoje de onde você estiver. Manda Deus dizer para você e vai conquistar a terra que é tua por herança. Faça movimento na terra que o céu se abre ao teu favor. Eu estou falando há muito tempo da parte do Eterno que tem coisa boa chegando e vocês não estão entendendo. É Deus dizendo para você o que eu vou fazer na vida de vocês. Não é milagre, é algo para impactar. Querido, você precisa entender que existe um Deus no céu que olha para você e olha para tua casa. Tá vendo o coraçãozinho de Jefité arrebentado, mas Jefité foi chamado para ser a diferença, filho de uma meretriz. Talvez você aí no bairro é conhecido como filho do cachaceiro, filho da drogada, talvez é conhecido como órfão. Só que Deus não está olhando isso, Deus está lá no céu falando, e eu já coloquei uma marca nesse daí, que vai ser para impactar. Sabe, querido, o que Jefité carregava com ele era liderança, o que Jefité carregava com ele era Deus abriu. O significado do nome dele é Deus abriu o que? Deus estendeu a tenda, Deus alargou o que precisava ser alargado. Sabe, querido, a gente está vendo uma lagoazinha, mas o povo de Israel estava na frente de um mar enorme, cheio de bichos enormes, sem saber o que fazer. Moisés chegou na ponta de um mar, aqui eu estou falando de uma lagoa. Se tivesse um barquinho eu iria atravessar muito rápido, eu não, porque eu não vou entrar num barco aqui no meio que eu tenho medo.
Mas, se fosse, seria rápido. Agora um mar não. Imagina um mar, dia e noite, você dentro de um navio, sem saber o que fazer. Só que quando Moisés chegou naquela beira daquele mar, o Senhor olhou para ele e falou assim: Moisés, o que você faz aí na porta desse mar, Moisés? E Moisés, né, pensando, eu falou: e eu vou atravessar aqui como? Não tem barco não, Deus, não tem nada para levar esse povinho aqui não, é gente demais, é criança demais, é homem demais. Eu tenho tudo que o Senhor mandou eu tirar do Egito. A gente tem bichinho, a gente tem um monte de sacola com as nossas coisas, com as nossas roupas, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, o ouro, porque eles levaram. Você tá achando que você vai sair desse deserto aí, desse Egito, sem levar o que é teu por herança? Você tá muito enganado, querido. Aquilo que é teu, o ouro, a prata, o filho, o marido, o cachorro, o papagaio, é teu, você vai sair com isso. E o Senhor pegou e falou: o que você tem na mão? E ele disse: o cajado. Abra. O que você tem na sua mão hoje? O seu cajado, querido. Pega a visão, é a chave. A chave já está na tua mão. Ah, o que eu tenho é um restinho de fé. Eita, a fé que vai fazer esse mar se abrir. E Jefité foi e ganhou a causa. Jefité cuidou daquele povo, foi juiz daquele povo por 6 anos. Sabe, querido, mas ele não foi de qualquer jeito não, ele disse: ó, eu vou voltar, mas a verdade vai ter que ser revelada. Sabe, querido, tem lugar que você vai voltar, mas a verdade vai ser revelada. Tem lugar que Deus vai te colocar lá, na cadeira que é tua por herança, mas a casa, querido, vai ser arrumada antes, porque Deus não faz nada por cima de desordem, Deus não faz nada por cima de mentira. Querido, se aquele povo soubesse que Jefité o iria livrar, você acha que aquele povo teria jogado aquele menino para fora? Pega a visão do Espírito Santo, que Deus está dizendo para você: eu deixei chegar onde chegou, porque as pessoas precisam entender que quando sou eu que faço, eu não preciso de interferência humana. O que Deus estava dizendo para Jefité: você não vai ganhar herança porque seu pai vai deixar, não, Jefité. Você vai ganhar herança porque o próprio Deus de Israel colocará na tua mão. Aquilo que você tem para viver, o homem não vai fazer por você. Dessa vez é Deus que vai dar. Porque agora Deus diz para você assim: eu não vou dar minha glória para homem algum. Se eu deixar o homem fazer desta vez, se Deus deixar o homem abrir essa porta para você, ele dirá o resto da vida dele que você só chegou onde chegou porque ele levou o seu currículo, porque ele financiou o teu sonho. Dessa vez não. Deus sempre coloca homens e mulheres para nos ajudar, mas dessa vez não, porque o que vai acontecer na tua vida é muito grande e Deus não dará a glória dele para ninguém. Eu tô vendo aqui nesse momento empreendedores, pessoas que têm uma lojinha, pessoas que têm um sonho, pessoas que vendem pipoca na beirada de um farol. Continua vendendo a pipoca na beirada do farol, porque Deus vai colocar uma grande doceria na tua mão. Compartilha este vídeo. Se tem um familiar teu que hoje está vendendo pipoca, fala para ele: não desista, porque Deus vai te dar uma grande doceria. Sabe, querido, o que Jefité estava dizendo para aquele povo é que: ei, eu não sou quem eu sou pelo lugar, eu sou o que sou, porque o eu sou mora em mim. Você não é mais um porque alguém colocou você em um lugar. Você é mais um porque Deus disse que sobre você teria uma unção diferente. Que onde você chegava o diabo tinha que correr. Que onde você chegasse uma vida seria curada. No meio da rua ele ia te usar para falar com alguém. Na igreja a tua oração ia fluir. Eu sei que você vai dizer: eu tô cansado. Todo dia eu escuto que Deus vai fazer e esse Deus não faz nada. Ei, pare de murmurar. O teu Deus está fazendo por você. Muitas das vezes eu escuto as pessoas falando: ah, mas esse Deus fala e não faz, esse Deus... Ei, eu não sei quem é o Deus dessa pessoa. O Deus que eu vim lhe trazer aqui é o dono dessa lagoa. E é o dono de tudo quanto nós vivemos. E é dono de tudo. Você está entendendo? Tudo que nós temos aqui é emprestado. Eu fico vendo as pessoas brigando por causa de um ouro, de uma prata. Quando eu for morar na glória, tu vais pisar numa rua de ouro. Você vai passar por uma parede, vai ter pedras preciosas. O que você precisa entender da parte do eterno é que quando Deus fala, ele cumpre, mas deixa ele trabalhar no tempo dele. A salvação do teu marido, a cura dos teus filhos, Deus tem para dar, mas é no tempo dele. Eu saí da minha casa hoje, querido, para trazer um direcionamento sobre Jefité que eu me encanto.
Mas eu gravo o vídeo umas 2, 3, 4 vezes até a gente chegar à conclusão do estudo que eu queria lhe trazer. Mas o Espírito Santo é assim. Ele manda a gente num direcionamento, a gente lê e quando a gente vê, a gente já está seguindo aquilo que de fato ele quer nos dizer. Sabe, querido, que você tem que aprender nessa tarde para chegar onde Deus quer que você chegue, é você andar da forma que Deus quer que você ande. Não pegue atalho, você pode chegar mais perto em um determinado lugar, mas você não alcançará a bênção que para você foi reservada. E também, se Jefité tivesse alguma coisa no coração, ele diria, eu não, vocês me expulsaram de lá, vocês são um bambambam, agora vocês lutam. Não. Jefité não estava fazendo aquilo que ele queria, Jefité tinha um direcionamento, ainda que ele não soubesse, ele tinha. Ainda que ele não soubesse o que ia dar de fato. Por isso que ele fala para o Senhor que se o Senhor me der, eu o entregarei. Aquilo que sair, é que sim, porque a batalha ela é grande, a luta ela é grande e nós precisamos entender uma coisa, que o Senhor nem sempre vai dar para mim, para você aquilo que você quer, mas Deus vai entregar aquilo que você precisa. E Jefité então voltou para o lugar onde havia sido humilhado. Eu não sei se você está pegando o que o Espírito Santo está mandando. Você vai voltar para o mesmo lugar que você foi humilhado. E lá Deus fará o seu nome soar. Eu não sei para quem é esse vídeo, mas eu sinto a direção da parte do Deus de Israel lhe dizer que você vai voltar para aquele lugar onde você foi humilhado, onde você foi jogado, desprezado, aonde levantaram alguma coisa contra você e você não teve oportunidade de dizer o que você podia dizer, o que você sentia. Jefité não teve. Simplesmente pegou a malinha dele e deu linha na pipa. Tem hora, querido, que o falar lhe traz outro problema, gera outro problema. Eu, como ser humano, já arrumei tantos problemas porque eu não soube ficar quieta. Eu achei que era minha hora de responder. Estou falando isso para você. Eu sou membro do teu corpo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Eu estou aqui dando esse direcionamento para você, querido. Não é para ganhar visualização, 10 visualizações, não. 20, 1 milhão, 3 milhões, não. Eu estou aqui porque eu sou membro. Eu quero que a minha família rompa, que os meus irmãos prosperem. Eu quero que os dias do meu pai, da família do meu pai, de tudo que é do meu pai, seja assim, ó. Seja como aquela tenda largada. Eu desejo isso, que os meus irmãos prosperem, que os meus irmãos sejam bem espiritualmente, grandes líderes espiritualmente. Eu desejo isso para minha família. E eu desejo isso para tua casa, porque você é parte minha. Como que se você, como meu irmão em Cristo, sentir uma dor, eu não vou sentir essa dor? Claro que eu vou. Nós estamos ligados no corpo de Cristo. Você está entendendo, querido? O que você quer para você é bênção, deseja bênção para o teu próximo. Se você quer que você tenha um casamento de paz, deseja um casamento de paz, de alegria para os teus amigos e familiares, até para aquele que se levanta como teu inimigo. Se você quer, querido, que a tua casa seja cheia de prosperidade, que é a ausência, né? De necessidade, deseja isso para o próximo. E Jefité falou, não, eu vou, só que é o seguinte, eu vou, mas agora eu não vou como filho de uma prostituta, eu vou como um líder. Você não vai voltar como filho de uma meretriz, você não vai voltar para se passar vergonha, você vai voltar e através de você, pessoas irão prosperar, pessoas irão arrumar bom trabalho, querido, só porque Deus tem algo para entregar para você. A tua empresa vai dar serviço para muitas vidas, querido. A tua casa será um ponto de referência para outras famílias. Os teus filhos que hoje chama as pessoas aí para usar droga, para beber, para se prostituir, vai começar a ir no bairro, a despertar o bairro para evangelizar, para poder, sabe, querido, em vez de ganhar curtida do mundo, ele vai dizer assim, não, nós vamos atrair o céu para nós, é isso que eu profetizo sobre a tua casa. Quando eu estava vindo aqui, o Senhor estava dizendo para mim o seguinte, eu vou buscar a minha igreja e é a única promessa que eu não preciso que vocês interferem, porque vocês acreditando ou não, filha, eu vou buscar a minha igreja. Jesus está voltando. Ah, mas foi tanto tempo, minha mãe já morreu, papagaio morreu, meu avô morreu. Jesus está voltando.
Só que antes dele voltar, ele tem algumas coisas, alguns acertos nessa terra. Ele tem alguns pingos nos is para colocar e algumas honras para dar para alguns filhos dele. Não é para todos a honra, querido, mas para alguns filhos de Deus, Deus tem um trabalho diferenciado nesta nova temporada. Deus fecha ciclos e muitas das vezes não vai vir as pessoas que nós queremos, o lugar que nós queremos. Só que você precisa entender uma coisa, que Deus abre ciclos. Outras pessoas virão e também algumas pessoas caminharão conosco, mas não são todos. Para de olhar para trás, enquanto você olha para trás, você não vive o novo de Deus. Direcionamento. Deus está te dando nesse dia de hoje um direcionamento. Um direcionamento para as tuas finanças, um direcionamento para o teu relacionamento, um direcionamento para a tua área espiritual, ministerial. Um direcionamento. Hoje, querido, eu olhei para a televisão desligada e eu vi uma imagem desligada. E eu vi uma imagem de algo que Deus vai concluir. Eu espero que seja por esses dias. Irmãos, a televisão desligada, eu chorei olhando para a televisão, só que a minha visão não era na televisão, era uma visão espiritual que Deus estava me dando. Eu falei, Pai, se realmente o Senhor cumprir isso, vai ser lindo que Deus vai concluir na tua vida, mas porque se você manter-se na posição, vai acontecer. Aí sim precisa do teu posicionamento. Quando Deus lança uma promessa sobre você, precisa de um direcionamento. Você precisa de um posicionamento em cima do direcionamento que Ele vai te dar. Só que Israel não entendia isso. Queria viver do jeito dele, fazer do jeito dele. Bastava subir na sola do sapato, Israel começava a pecar, Israel começava a mentir, Israel começava a jogar para fora as pessoas achando que eles eram melhores. O que acontece com algumas pessoas, que elas não podem subir na sola do sapato delas, que elas já acham que é mais do que os outros. Ei, pega a visão. Seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha tudo, nem precisava vir aqui na terra. Que Ele podia acabar com a humanidade, ou poderia de fato converter a humanidade de uma outra forma. Ele decidiu dar a vida por mim e por você. Ele decidiu deixar por um período o trono dele. Sabe, querido, tem hora que você vai precisar, é isso aí, colocar uma chinelinha no pé e ir fazer uma visita. Tem hora que você não vai poder ir de salto, sai do salto, desce do salto. Deus manda dizer para algumas pessoas, desce do salto. Eu vejo nesse momento pessoas que estão tendo direcionamentos, mas não em cima daquilo que Deus está falando. Está até fazendo, mas não vai dar certo, porque não tem direcionamento do Pai, não está em obediência. Lembra que o Espírito Santo falou para eu falar para o rapaz? Você não está sendo humilde, porque você não está fazendo aquilo que Deus está mandando. Você não está vivendo na dependência do Pai. Embora seja um homem corajoso, um rapaz forte, espiritualmente, mas não está no direcionamento de Deus. Qual é o direcionamento que Deus deu para você e para a tua casa hoje? Pega esse direcionamento. Mas eu estou arrebentado. Deus fala que vai mudar e eu não vejo nada. Amanhecer outro dia. Pastora, meu marido foi embora. Meus filhos estão na droga. Leva currículo, ninguém chama. Continua no posicionamento. O que o diabo quer é fazer igual os irmãos de Jefté, te acusar e te lançar para fora. Não vai lançar. Não vai. Embora alguns já foram lançados, embora alguns tiveram que sair do lugar, manda Deus dizer para você repetir. O lugar que é teu, a cadeira que é tua, tu vais voltar. E vão ter que reconhecer que na tua vida Deus opera, que na tua vida Deus age, que você não é um crente mimimi. Que você é um crente onde coloca-se na direção do Pai. Tá doendo, eu continuo. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo de mal que nos vem é para a morte. Você canta isso na tua igreja. O problema é que nós no culto, nós aplaudimos Deus, nós rodamos, falamos em língua, somos renovados, cantamos, mas chega em casa, quando vê a situação, você olha e fala, eu não vou sair. Esqueceu de tudo aquilo que aprendeu na casa do Pai. Mas Deus me trouxe hoje nesse direcionamento, Jefté. Pode ser filho de cachaceiro, pode ser filho de desempregado.
se Deus tem um plano na tua vida, querido, e você manter-se na posição. Porque Jefité não foi para Tobi para chorar. Jefité não foi para Tobi para poder ficar lá contando, olha, meus irmãos me jogaram porque eu sou filho de uma prostituta. Claro que ele conversou com alguém, irmão, a gente vai conversar. Não é isso que eu tô te dizendo. Só que diante daquela situação, ele estava dizendo assim, mas quem é o dono de Israel? É Deus, não é o homem. O que ele estava dizendo naquele momento é que o homem poderia sim colocar ele para fora, mas Deus tinha mais para ele. O direcionamento que o Senhor está nos dando nesse dia de hoje é, tá em Tobi? Querido, eu abro porta onde nem tem parede. O direcionamento que Deus está nos dando hoje é o seguinte, você pode não estar no lugar que você quer, mas você está no lugar que eu quero. Saí daqui para ver se pegava menos vento, mas ali tem muita claridade. E eu teria que andar muito na beira da lagoa e não é legal. Você está entendendo, irmão? O que o Senhor está dizendo para você aqui numa palavra tão simples dessa, Ele está dizendo para você, ei, para eu fazer milagre, você precisa estar numa posição de alguém que precisa. Quer viver o extraordinário de Deus, precisa estar arrebentado. Você já viu milagre na vida de quem está com a vida 100%? Que tem uns aí, querido, que se a gente for ver, parece que é até filho de anjo. Não acontece nada e tal. Deixa pra lá. Vai olhar pra você e vai falar, nossa, mas sua vida é de luta. E você vai responder, claro, Deus só tem vitória pra mim. Você quer que eu as alcance como? Na luta. Sabe aquelas filhas de Zelofeade? Acho que é esse o nome. Eu quero ministrar sobre isso. Eu quero dar direcionamento para algumas mulheres nos próximos vídeos. Então fique atento aos nossos próximos vídeos. Aquelas 5 mulheres chegou para Moisés e falou, meu papai morreu e ele não deixou homem. Somos só nós, somos meninas. E pela lei a gente não pode receber herança. Mas eu não vou ficar assim, não, jogada na beira do caminho. Meu pai tinha do meu pai. E aí Moisés foi consultar quem? Quem tinha que consultar? Deus. Moisés não foi chamar os outros sacerdotes, não. Ele foi primeiro conversar com o pai. Vai conversar com o pai. E Deus chegou para ele e falou, e é que as meninas têm razão. E a partir de hoje, Moisés, quando não tiver um filho, homem, vai dar para uma filha. Se não tiver a filha, vai dar para um parente próximo e assim vai até a herança deste homem ser ligada no trajeto, na linhagem. O que Deus está dizendo para você é o seguinte, eu liberei sobre Jesus a vida e a vida que Jesus te deu é com abundância. Você está numa linha, você está num caminho reto, que é natural, querido. Ah, mas a lei diz que não, ah, mas o homem diz que não, mas Deus diz que sim. E por causa daquelas 5 mulheres extraordinárias, mulheres que não ficaram chorando um luto eterno, uma falência eterna. O luto a gente carrega aqui no peito, a gente que já perdeu alguém que a gente ama, a gente sabe. Mas a gente vai fazendo e a gente faz ainda mais por aquilo que fomos ensinados. E o Senhor, o próprio Deus, com a boca dele, disse para Moisés, e não é que elas têm razão? Entrega para elas. O que Deus está dizendo para você não é que você tem razão, filho, porque o negócio era teu mesmo. Eu prometi, eu falei que o lugar era teu, eu falei que o espaço era teu, eu falei que o marido era teu, que o filho era teu, que a vaga era tua, que a empresa era tua. Não é que tu tem razão? Querido, você precisa entender uma coisa, que quando Deus lança uma palavra sobre a tua vida, Ele lança mediante aquilo que Ele pode cumprir, e Ele pode todas as coisas. Muitas vezes você vai olhar a situação, assim como o Jefité olhou. Claro que olhou. Ou você acha que ele saiu da casa dele muito contente? Ele saiu da casa dele triste. Pô, agora os meus irmãos não me querem porque eu sou filho de uma meretriz. Mas que culpa tinha ele? Se o pai dele que foi buscar uma meretriz. Que culpa tem você de ter saído do lugar que era teu por herança só porque alguém fez uma fofoca? Porque alguém mentiu? Ah, pega a visão, irmão. Ei, Jefité, tem coisa boa chegando, mas o que Deus vai dar para você não é só para você, é para tua família. Aquele que te negou um prato de arroz com feijão, tu darás um prato de arroz com picanha frita. Nós sempre vamos dar o melhor. Por quê? Porque o Pai está em nós, nós estamos no Pai.
O que Jefité estava dizendo ali, ó, eu vou, mas as pessoas precisam entender que agora eu não sou mais cauda, agora eu sou cabeça, agora eu tenho um entendimento, agora eu tenho uma liderança. Porque Jefité, querido, já era forte, Jefité já era corajoso, Jefité já era um guerreiro valoroso, mas ele só começou a executar isso quando ele foi para Tobi. Você só é quem você é hoje, pega a visão, vaso, você só é quem você é hoje pelo lugar que você passou. Por causa do lugar que você passou, você é quem você é hoje. Para e pensa comigo, se Deus tivesse realizado na tua vida. Pega a visão. Se Deus tivesse realizado na tua vida, vamos pegar os 5 últimos anos, porque hoje a geração muda a cada 5 anos, né? Eles já nascem sabendo literalmente de tudo. Então, a cada 5 anos é uma mente super inteligente. Se Deus tivesse lhe dado a você algo há 5 anos, olha para trás, você teria a fé, a garra que você tem hoje? Não. Não teria. Não estou dizendo que você seria mais um na fila do pão, não. O que eu estou dizendo para você é que você não teria experiência. E a experiência que você tem hoje lhe fez forte do jeito que você é hoje. Você só é o que você é hoje pelo caminho que você passou. O caminho de dor, de perda, de humilhação, de falência que você passou fez a mulher e o homem que você é hoje, fez o jovem que você é hoje. Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para ser Jefté. Deus chamou você para reivindicar aquilo que é teu por herança. Aquelas 5 meninas foram reivindicar. Falou, não, Moisés, eu não vou aceitar. Era do meu pai, eu sou menina, mas a lei diz, mas eu não vou. A lei pode fazer o que ela quer. Se Deus disser que não, é não. E se Deus disser que sim, é sim. Se Deus disse para você esperar que teria uma roda gigante girando e você estava embaixo, humilhado, precisando, você estará por cima, Jefité, você estará por cima. Creia tão somente. E o que Jefité entendeu é que o que eu vou viver lá na frente é decorrente do que aconteceu no meu passado. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se eu tivesse vivido o que eu vivi 5 anos, o que eu queria, o que eu projetei para viver nos últimos 5 anos, eu não estaria hoje aqui gravando esse vídeo. Não estaria. Ontem o pai me disse algo. Eu fui deitar-me e eu tava tão cansada que às vezes o cansaço ele impede você até de dormir. E eu fui orar, e eu peguei o caderno de oração, e orei pelos irmãos, orei pela causa de vocês. Irmãos, invadiu um poder de Deus tão grande no quarto, que eu fui renovada em línguas, no quarto. Eu tô falando no quarto. E quando eu fui deitar-me, o Espírito Santo disse pra mim assim, filha, se você tivesse vivido lá atrás, o que você ainda vai viver no futuro, mas se você tivesse vivido lá atrás, você não estaria sendo esse ponto de influência que você é agora. Você estaria acomodada em uma determinada situação. E eu falei para ele, não é que tu tem razão? Claro que ele tem razão. Só que ele disse o que para mim? O que você ainda não viveu. Eu vou viver grandes coisas. Eu creio. E eu creio que você vai viver grandes coisas, Jefité. Não sei se o teu tempo é amanhã, se o seu tempo é depois. Diz os historiadores que depois de 18 anos que os anciãos foram buscar Jefité por causa dessa opressão. Eu não sei quanto tempo você encontra-se nesse cenário, mas eu vim da parte de Deus dizer para você que do jeito que tá não vai ficar. Pega essa direção da parte do Pai, compartilhe os nossos vídeos com mais 7, para que homens, para que mulheres tenham direcionamento da parte de Deus, para que o Senhor possa de fato levantar ele e fazer da vida dele um diferencial. O que Deus está fazendo na tua vida e na tua história vai impactar gerações. Paz.